crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Passaram bem essa semana? Eu espero que sim! E vocês estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 22. Então, crianças, vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, como de costume, nós vamos precisar, de um caderno da escola ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma régua, e uma mesa ou caixa firme para vocês apoiarem aí o material de vocês. Mas antes de dar o tempinho aí para vocês separarem o material, como estão os nossos combinados? Vocês estão seguindo os nossos combinados de fazer a higiene da mão, organizar o ambiente em que vocês vão estudar? Então, aí um tempinho para vocês separarem o material e fazer todos, e cumprir todos os nossos combinados. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula? Mas para começarmos, vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Então olhem lá no slide. Na aula anterior, aprendemos sobre as relações entre o clima e a vegetação. Nós vimos as 3 imagens, a vegetação presente em cada estado. Também conversamos e analisamos o mapa da vegetação, dos tipos de vegetação que encontramos no Brasil. Também observamos o mapa do clima, clima do Brasil, que influencia, no tipo de vegetação de cada lugar. Nós também fizemos uma cruzadinha. Vocês estão lembrados? Cruzadinha da vegetação brasileira. Vamos dar uma olhadinha? Olhem lá. Nós também comparamos, a interferência que o clima faz sobre a vegetação. Lembraram de tudo isso, crianças? Então, hoje a nossa aula é a aula 22 e o nosso tema é a situação atual da vegetação no Brasil e no estado do Paraná. A professora Fran vai dar aí uns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Tempinho para vocês. Tudo certinho, crianças? Fizeram a anotação? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma questão para vocês. Observem lá. Vocês lembram que há algum tempo nós conversamos sobre a ocupação do Brasil e do estado do Paraná pelos colonizadores? Vamos pensar, crianças, eles chegaram aqui no Brasil, os colonizadores chegaram, os portugueses, os espanhóis. Como será que era, o Brasil naquela época? Vocês conseguem imaginar? Vamos continuar vendo os slides para ver? Eles chegaram a um lugar onde só existiam árvores, rios e animais.
até então não tiveram contato com os indígenas e seu modo de viver. Para viver nesse lugar, o que eles precisaram fazer? Então, crianças, vamos pensar que esse lugar era um lugar do quê? Mata fechada, né? A gente tinha uma grande quantidade de vegetação nesse lugar. E o que será que eles precisaram fazer para habitar esse lugar? O que vocês acham, crianças? Vamos dar uma olhadinha? Olha as opções que a professora Fran trouxe para vocês, né? Eles precisaram cortar algumas árvores para fazer as casas, abrir caminhos, né? Que permitiam conhecer melhor o novo lugar. O que vocês acham? Vamos continuar a aula para ver se foi realmente isso que aconteceu? Vejam que a professora Fran trouxe uma tela para vocês, né? Uma imagem da atual Nova Veneza em Santa Catarina, em 1893. Observem na imagem, crianças, que a gente tem ali, né, algumas casas. Ao fundo nós temos a vegetação, né? Me parece uma vegetação ali cortada. Vocês estão conseguindo enxergar isso? E a próxima imagem, crianças, vamos dar uma olhadinha? Olha, essa imagem é uma família de italianos em Caxias do Sul, que fica, né? A cidade fica no Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada em 1901. Vocês conseguem perceber a presença de vegetação nessa imagem? Muito bem, crianças. Continuando a nossa aula, olhem no slide. Com o passar do tempo, as pessoas que vieram morar no Brasil precisaram de lugares para plantar, criar animais e de outros caminhos para acessar novos lugares. Então, crianças, assim eles foram retirando a vegetação que existia, né, para construir as suas casas, os caminhos, se adaptar. Vamos dar uma olhadinha nas imagens que a professora Fran trouxe da Praça Santos Andrade. Olha lá, a Praça Santos Andrade em 1886. Observem, né, a imagem, observem o tipo de moradia que a gente tinha, né, naquela época. E agora, em 2009, como mudou, vocês não acham, crianças? Muitas coisas, né? E uma perguntinha para vocês. Mas e hoje? Como está a situação das florestas, das matas e das vegetações do Brasil? Vejam no próximo slide que a professora Fran deixou uma anotação aí para vocês fazerem. Percebam que há muitas aulas a professora Fran tem usado um símbolo de um caderno com uma caneta, que é onde vocês precisam anotar. Então vou dar um tempinho aí para vocês anotarem essa questão, quais ações causaram essas modificações. E logo após aí, né, com a nossa aula, a gente vai tentar juntos resolver essa questão. Tempinho para vocês copiarem.
crianças, vocês conseguiram copiar a questão? Lembrem que era só para copiar, mas vamos ver algumas informações para a gente tentar responder essa questão? Olhem lá no slide. Atualmente, alguns tipos de vegetação estão quase desaparecidos da sua área original. Isso acontece porque as formações vegetais nativas vêm sendo modificadas pela ação humana. Crianças, e quais são as ações humanas? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos a construção das cidades, né? Aqui na imagem a professora trouxe para vocês a cidade de Campo Grande, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Temos aqui a indústria, né? Que também é uma ação, um agente transformador. Temos a agricultura, a pecuária e a mineração. Essas atitudes são as principais causadoras do desmatamento, das queimadas e de outras interferências nas formações vegetais nativas. Crianças, vamos dar uma olhadinha? A professora Fran trouxe aí para vocês algumas reportagens que vêm falar sobre essa questão que a professora Fran disse, e até mesmo se vocês estão acompanhando aí os telejornais, vocês vão ver que esse é um assunto que está sendo bastante abordado, né? Então vejam a nossa primeira reportagem. A área da vegetação nativa suprimida no bioma do Cerrado no ano de 2019 foi de 6.484 quilômetros quadrados. Vejam no cantinho que a professora colocou o significado da palavra suprimida, que significa cortada, destruída e extinta. Outra reportagem que a professora Fran trouxe para vocês é a seguinte: 1 em cada 3 focos de queimadas na Amazônia tem relação com o desmatamento. E agora, crianças, eu pergunto para vocês, será que a gente já consegue responder essa questão? Vamos lembrar a questão? Quais ações humanas modificam a vegetação de uma paisagem? Conseguimos sim, né, responder essa questão. Então vejam a resposta que a professora Fran trouxe. As construções das cidades, as indústrias, a agricultura, a pecuária e a mineração causam o desmatamento e as queimadas. Vou dar aí um tempinho para vocês copiarem essa resposta.
Crianças, vocês lembram do mapa que a professora apresentou para vocês na aula passada? Olhem no slide. A gente tem, né, o mapa do Brasil Vegetação Nativa, que eram os tipos de vegetação, né, que fazem parte aí do Brasil, do nosso país. Esse é o mapa que a gente trabalhou na aula passada. Hoje, a professora Fran trouxe para vocês o mapa ao lado, Brasil Vegetação Atual em 2015. Percebam que tem algumas coisas diferentes. Olhem na legenda o que mudou, crianças. Então, vamos ali, olha, vejam o título, né? Brasil Vegetação Nativa e Brasil Vegetação Atual 2015. Vejam que na legenda a professora Fran circulou áreas modificadas, que é aquela parte ali de um rosa, um vermelho, né? Um tom de vermelho mais escuro ali que a gente consegue perceber a diferença. E aí, a explicação: toda a área que aparece em vermelho no mapa Brasil Vegetação Atual 2015 se refere às áreas modificadas pelo ser humano. E aí, crianças, agora nós vamos observar, né, os dois mapas e vamos observar a Mata Atlântica. Vamos começar observando a Mata Atlântica. Então, olhem lá os mapas, a professora colocou para vocês. Localizem a Mata Atlântica, né, no primeiro mapa. Vejam a cor, né, na legenda, onde está a Mata Atlântica, e vejam no segundo mapa. Conseguiram localizar? Olha lá, a professora Fran circulou na legenda, né? Ali, Mata Atlântica, nas duas legendas. E agora vamos posicionar no mapa para ver, né, o que aconteceu. Olhem lá, a professora Fran circulou. Percebam o que está acontecendo ali, né, na Mata Atlântica. A gente tem, né, uma proporção bem grande de áreas modificadas. Então, uma questão para vocês: o que aconteceu? Letra A, com a Mata Atlântica. Então, vocês vão copiar essa questão e vão tentar responder. Vamos ver a resposta dessa questão para ver se vocês acertaram? Olha lá o que a professora colocou. A Mata Atlântica praticamente desapareceu. Ela foi modificada pelo ser humano. A professora Fran vai dar aí um tempinho para vocês conferirem a resposta de vocês e arrumarem se vocês não acertaram.
Agora, crianças, nós vamos fazer a mesma coisa com a Mata dos Pinhais ou a Mata de Araucária. Observem os mapas, né? Tentem localizar Mata dos Pinhais ou de Araucária. Olha lá, a professora Fran vai ajudar vocês. E a questão, ali, desculpem, a gente localizou ali no mapa, né? E a questão, o que aconteceu com a Mata dos Pinhais ou de Araucária? Tempinho aí para vocês copiarem e resolverem essa questão. Então, crianças, estou curiosa para saber a resposta aí de vocês. Olhem o que a professora Fran trouxe. A Mata dos Pinhais ou de Araucária praticamente desapareceu. Foi modificada pelo ser humano. Um tempinho aí para vocês conferirem a resposta de vocês.
Certo, crianças? Então vamos continuar a nossa aula? Vocês lembram que na aula passada a professora Fran conversou com vocês que a nossa vegetação, né, pertencente aí à região sul, mais direcionada ao nosso estado do Paraná, é a Mata dos Pinhais ou de Araucária. Vamos dar uma olhadinha como está a nossa vegetação? Vejam no slide as imagens que a professora Fran trouxe para vocês. Então aqui nós temos a cobertura florestal do Paraná, né, em 1930. Percebam que nessa imagem a gente tem aí uma porcentagem de devastação de 36%, né, e ali o restante 64% de floresta. Já na imagem do meio, nós temos aí o ano de 1950, a devastação aumentou, né? Nós temos uma porcentagem de 60% e de floresta 39%. E vejam o que aconteceu no ano de 1990. Quanto a gente tem de floresta, crianças? Vocês conseguem olhar isso na imagem? Vejam que a nossa parte de floresta foi para 7,59%. E a devastação foi para 92,41%. Que triste, né? Saber de tudo isso. Essa devastação se deu aos seres humanos, né? A necessidade dos seres humanos em aí construir e fazer novas coisas. E agora a professora Fran trouxe para vocês um vídeo do Cerrado, que é o bioma mais devastado do país. Nós vamos assistir esse vídeo e logo após vamos conversar um pouquinho mais sobre. O Cerrado foi o bioma mais desmatado proporcionalmente entre 2002 e 2008, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente. Foram mais de 85 mil quilômetros quadrados de devastação, o que corresponde a pouco mais de 4% do total do território. O Pantanal vem depois, perdendo quase 3% de seu território, 4.300 quilômetros quadrados. Em seguida está a Amazônia, que teve mais de 110 mil quilômetros quadrados desmatados, o que significa aproximadamente 2,5% de sua área total. Já a Caatinga teve pouco mais de 2% da mata perdida, seguida do Pampa, com mais de 1% da área destruída. Então, crianças, vocês viram que interessante esse vídeo? E vocês viram que não é só o Cerrado, né, que sofre com essa devastação? Vocês viram que outros estados também sofrem com isso, né? E um deles é o Paraná. Então, crianças, tem na internet uma página, né, que se trata do Cerrado em Quadrinhos, que a professora Fran pesquisou, né, e trouxe para vocês, que fala da questão que está acontecendo com o Cerrado. Vamos ler a nossa tirinha? Olhem lá, o Cerrado adaptou-se ao fogo, adaptou-se à escassez de nutrientes do solo e aos longos períodos de estiagem. A única coisa que não dá para se adaptar é a ganância humana. Vocês prestaram atenção, crianças, que são, né, os animais que estão conversando? Será que o Cerrado se adaptou-se ao fogo? Será que isso é uma questão natural? Será que se adaptou-se à escassez de nutrientes do solo? Por que será que está tendo essa escassez de nutrientes? E aos períodos de estiagem? Lembram que a gente conversou nas nossas aulas o que é estiagem? Que é a falta de chuva, né? Vocês estão lembrados? E ali os animais conversando. A única coisa que não dá para se adaptar é a ganância humana. O que será que eles quiseram dizer, né, com essa frase? Continuando a nossa aula, observe no nosso próximo slide. O Cerrado está sendo destruído para dar lugar a áreas de agricultura comercial, exploração da pecuária extensiva, construção de hidrelétricas, barragens, rodovias e ferrovias. Que triste tudo isso, né, crianças? Mas vamos continuar a nossa aula fazendo um jogo, um bingo da vegetação? Olhem lá, vocês lembram quais eram os tipos de vegetação que nós temos no Brasil? A professora Fran trouxe aqui uma folha, né? Se vocês estiverem fazendo o registro numa folha, vocês podem estar utilizando. A professora Fran dobrou ao meio e dobrou ao meio de novo, separando em 4 partes, tá?
Mas se vocês estiverem fazendo o seu registro aí no caderno, vocês podem desenhar uma tabela como essa do slide que a professora Fran colocou para vocês. Então vocês desenham aí a tabela ou pegam a sua folha. Vejam que no próximo slide a professora Fran colocou os tipos de vegetação brasileira, né? E vocês vão escolher 4 tipos e escrever, né, em cada pedacinho aí da sua cartela. Vejam o exemplo que a professora Fran trouxe no slide. Olhem lá, exemplo de cartela, né? Escolhi 4 e marquei e registrei na minha cartela. Eu vou voltar lá no slide, nos tipos de formação, né, de vegetação brasileira, e vocês vão escolher 4. Vou dar um tempinho aí para vocês escolherem e marcar. Ok, crianças, anotaram? Prontos? Então vamos começar? Olha lá, a professora Fran vai sortear o primeiro, né? O primeiro tipo de vegetação. Vamos ver se vocês têm aí na sua cartela. Olhem do que se trata. Vegetação formada por árvores baixas com troncos retorcidos, predominante no centro-oeste do Brasil. Vocês sabem qual é esse tipo de vegetação, crianças? Olhem lá, e é o cerrado. Se vocês têm cerrado aí na cartela de vocês, marquem um xizinho. Continuando o nosso sorteio, vamos ver o próximo. Essa tá muito fácil. Maior floresta tropical do mundo, localizado na região norte do Brasil, com árvores altas e diversas. Qual será, hein, crianças? Floresta amazônica, já estou escutando as crianças falarem, né? Então, se você tem floresta amazônica, marca um xizinho aí na sua cartela. Continuando, será que já tem crianças que acertaram as duas? Vamos continuar no nosso sorteio. Vegetação formada principalmente por 2 espécies de palmeira, a carnaúba e o babaçu. Qual será que é a vegetação, hein, crianças? É a mata dos cocais. Lembram que a professora trouxe a imagem, né? Então, se vocês têm, podem marcar um xizinho. Dando continuidade no nosso bingo. Vegetação característica do litoral brasileiro. Pode ser observado nas formações de mangue, restingas e dunas. Qual será esse tipo de vegetação, crianças? E nós temos a vegetação litorânea. Quem tem? Será que já fizeram bingo? Assim tão rápido, crianças? Então eu vou sortear mais 2, né? Para caso alguém ainda não tenha conseguido fazer o bingo. Vamos lá? Olha lá. Mata de árvores grandes com galhos compridos e folhas espinhosas nas pontas. Encontramos no estado da região sul do Brasil. Também está fácil, hein, crianças? Qual é? É a mata de araucária, né? Mata dos pinhais ou mata de araucária. Muito bem. E o nosso próximo e o último, né, sorteio, vamos dar uma olhadinha.
Vegetação de árvores altas e baixas. Também tem plantas aquáticas. Ocorre em lugares de alta temperaturas. Quem será que sabe essa? E nós temos a vegetação do Pantanal. Parabéns para quem conseguiu aí formar o bingo. Muito bem, né? E olhem a imagem, deu bingo! Então, crianças, agora nós vamos fazer uma atividade. Olhem lá do que se trata. Escreva sobre o que pode ser feito para preservar a vegetação nativa que ainda resta no Brasil. Estou curiosa para ver aí a resposta de vocês, hein, crianças? Tempo para vocês copiarem e responderem essa questão.
Tudo certo, crianças? Conseguiram responder? Então, olhem lá, a nossa aula está chegando ao final, que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos? Então, hoje nós aprendemos sobre a situação atual das formações vegetais brasileira e paranaense, a devastação que vem ocorrendo no Cerrado e na floresta amazônica. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!